Amém. Glória a Deus. Que alegria estamos aqui hoje. Acho que pode diminuir um pouquinho, né? Tá bom. Bem, vamos lá. Hoje é noite de festa, noite de celebração, noite de alegria, né? Não estamos aqui para cultuar um Deus morto, nós estamos aqui para cultuar um Deus que vive e viverá para todo sempre, eternamente. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que os nossos corações se alegram nessa noite. Sem mais delongas, porque eu não quero ser muito cansativo, abram as vossas Bíblias no texto segundo escreveu São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler uma grande porção do texto, mas realmente esse texto eu achei uma pena cortar ele, então eu vou ler ele integralmente. Nós vamos do verso 13 ao verso 35, tá? 22 versículos aí. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Último capítulo do Evangelho de Lucas. Verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo o que havia acontecido. E aconteceu que indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia junto com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão conversando aí entre vocês? E por que vocês estão trocando essas palavras? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm nela sucedido nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais coisas aconteceram em Jerusalém? E eles então disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a esse Jesus o Nazareno para uma condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É também verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam, assim, as mulheres que havia dito, que os anjos haviam dito: ele não está mais aqui. Então, alguns de nós foi até o sepulcro e acharam, assim como as mulheres, que o sepulcro estava vazio, porém não viram a ele. Então Jesus interrompe a cena e diz: nécios, loucos, tardos para crer naquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas naquele caminho de Jerusalém até Emaús, Jesus foi falando sobre as Escrituras sagradas. E chegaram na aldeia onde iam em Emaús, e ele fez assim: estou indo embora, vou continuar o meu caminho para ir para longe. E eles então o constrangeram e disse: ei, fique conosco, posa aqui em casa essa noite, porque já é tarde e já declina o dia. Então Jesus entrou dentro da casa deles, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu
e lhe deu. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram. E então Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando ele nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, esses dois discípulos levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e mais pessoas que estavam ali, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram do que acontecera no caminho e como eles reconheceram a Jesus no partir do pão. Hoje é domingo de Páscoa, é talvez a nossa celebração mais simbólica do calendário cristão. Não existe uma data tão significativa para o cristão quanto a Páscoa, porque a Páscoa representa a ressurreição. Olha que palavra bonita, não? Ressurreição. A Páscoa representa essa esperança, essa possibilidade de continuar, mesmo quando as coisas não vão muito bem. A Páscoa é a possibilidade de esperança para a vida humana, para o sentido da vida humana, para uma razão de existir, de caminhar, de viver, de respirar, de acordar, de dormir. A Páscoa é esse sentido da vida humana que é revelado na pessoa e na ressurreição de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, a perícope, ela começa no verso 13 e diz assim: naquele mesmo dia. Que mesmo dia é esse? Esses discípulos estavam com os outros discípulos no cenáculo, e algumas mulheres foram até o túmulo, a pedra do túmulo estava removida, a cabeça delas já pensou: roubou o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus, porque Jesus era uma personagem importante na história. Então aparecem dois varões, dois anjos para ela e dizem assim: mulheres, por que vocês estão procurando no túmulo aquele que não está mais morto, mas aquele que está vivo? Então essas mulheres, elas saem correndo. Isso é interessante, porque Jesus, a primeira pessoa que Jesus apareceu após a ressurreição, são para as mulheres. Talvez porque elas sejam menos tardas de crer do que nós, né? Como esses homens no caminho de Emaús. Então Jesus aparece para elas e diz para elas, aliás, os anjos aparecem e dizem: olha, Jesus não está mais aqui, ele não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. Elas chegam com essa mensagem lá no cenáculo. O pessoal está esperando que vai vir uma bomba, né? Um chumbo grosso, e elas começam a bater na porta, eles com medo dentro do cenáculo, e essas mulheres insistem em bater na porta. Então Pedro abre a porta e elas dizem: olha, ele ressuscitou, os anjos apareceram para mim e disseram que ele ressuscitou. Pedro fala: não acredito, eu vou ver isso também. Pedro sai do cenáculo e vai para a tumba para conferir. Quando Pedro chega lá, ele vê que realmente está vazio, mas eles ainda não tinham visto o Senhor. Esses dois discípulos, talvez por serem tardos de crer na obra de Deus, eles pegam e vão voltar para suas casas. Saem de Jerusalém e vão então rumo a Emaús, uma cidade aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Demorava por volta de 3, 4 horas para sair de Jerusalém até chegar a Emaús, e eles saem. O texto dá a entender, a partir da distância, que é uma tarde, que é um dia, por volta ali do meio-dia, 1 hora, 2 horas, talvez eles almoçaram no almoço de domingo ali, como a gente faz nas nossas casas de domingo, e por volta da 1, 2 horas eles saíram rumo a Emaús. Por que eu estou querendo dizer aqui? Porque esses discípulos estão em um caminho. Eles estão em um caminho. E se tem uma metáfora que para mim revela o sentido e a expressão da vida humana, é a jornada. Todos nós estamos peregrinando por um caminho. Todos nós nascemos e estamos condicionados a uma jornada. Todos nós caminhamos por tortuosos
e por caminhos benevolentes. Todos nós estamos no caminho. Esses discípulos estavam no caminho. Qual é o caminho desses discípulos? Esses discípulos, eles eram judeus. Preciso de dar essa introdução aqui. Havia na religião judaica a crença do seguinte, um pouquinho de aula de história, rapidinho, já volto para a mensagem. Esses discípulos, eles eram judeus. E naquele momento, o Império Romano oprimia os judeus. Os judeus sempre foram bem fracos, nesse sentido bélico, de armamento e de guerra. Eles primeiro ficam cativos no Egito, depois eles ficam cativos na Síria, depois eles ficam cativos na Babilônia, depois eles ficam cativos na Síria, e depois a gente tem, eles novamente, tem um tempinho ali no período de Macabeus, eles ficam um pouquinho livres, durante 100 anos, aproximadamente, diante do Império de Alexandre o Grande na Grécia, mas, no ano 63, Roma toma de novo, e o povo judeu novamente está sobre a imposição. Então eles não têm liberdade religiosa como eles gostariam, eles não podem criticar o imperador, falar mal dos poderes políticos daquela época, eles têm que pagar muitos impostos para a comunidade romana. Vocês lembram de Mateus? Mateus era um cobrador de imposto, não era benquisto, porque ele era judeu e trabalhava para Roma. Como que você, sendo judeu, trai o nosso povo e trabalha para Roma, cobrando imposto do nosso povo? Então, quando nós olhamos para esse cenário, o povo judeu era um povo que estava cativo, oprimido, e havia uma crença, a crença de que durante 400 anos, aliás, muito mais, desde Moisés, desde Abraão, há a crença de que o povo judeu vai ser um povo abençoado, forte. E durante 400 anos, Deus levanta naquela nação homens que dizem o seguinte: vai vir um Salvador, ou um Messias, no hebraico, ou um Cristo, no grego, que significa o quê? Ungido. Ungido é aquele que foi abençoado por Deus, para libertar aquele povo, para tirar o povo daquele cativeiro, para tirar o povo daquela opressão. Por isso, eles criam durante 400 anos na figura de um herói, na figura de alguém que viria salvar. E a mentalidade deles era a seguinte: Jesus é o Salvador, ele está entrando em Jerusalém agora na jumentinha, e ele vai entrar e ele vai botar para quebrar, ele vai arrebentar com tudo. O trono de César vai cair, o Império Romano vai cair, porque há uma promessa de um rei que vem para todo o sempre, um trono que vai se estabelecer eternamente. Então eu coloquei aqui no sermão, eles queriam um Jesus guerreiro, um Jesus forte, um Jesus sanguinário, um Jesus poderoso. Mas Jesus não guerreava com armas, sua luta era através de gestos extremamente delicados e amorosos. Suas armas não eram as armas da espada, da lança, do escudo, as suas armas eram as suas palavras, doces e acolhedoras. Seu sentimento não era o sentimento de como os outros imperadores que queriam dominar através do poder, mas Jesus dominava as mentes e os corações através de uma mensagem de amor e liberdade. Eles queriam um Deus guerreiro, mas veio um Deus poeta. A imagem dessa figura, humanamente fraca, debilitada, afligida pelas chicoteadas, ensanguentada e crucificada, resulta no caminho desses discípulos, porque eles saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús, que é o caminho da decepção, é o caminho da frustração, é o caminho da angústia, é o caminho da dor. São aqueles momentos em que a vida perde a cor, que o céu mais brilhante e o sol mais escaldante
irradiando a luz do dia, vai se acinzentando. E os nossos olhos, diante de tamanho sofrimento, vão sendo obnubilados, escurecidos, por tamanha desesperança. E ainda que as pessoas digam para nós: mas eu vi anjo, olha, vai dar certo, olha, continue, olha, a vida é assim mesmo, ei, prossiga no caminho, não desista. A verdade é que nesses momentos a maioria de nós não quer escutar ninguém, porque a dor da desesperança é como uma praga que se alastra sobre a vida, destruindo qualquer possibilidade de florescimento em nós. Esses discípulos estão voltando no caminho, decepcionados com a situação. Há um nó na garganta que não desata, não desfaz. A sua rota é a rota de fuga para Emaús, porque a fuga é a jornada das nossas frustrações. Uma das coisas mais interessantes dessa história é que o texto só dá nome para um personagem. Lucas é sensacional, porque quando ele dá o nome só para um personagem, há dois discípulos. Quem é esse outro? Esse outro sou eu, esse outro é você. Lucas está dialogando com o leitor e está dizendo: essa história é também a história da sua vida. Esse caminho é também o caminho da nossa vida. Quem nunca sofreu a ponto de não ter palavras? Será que você tem coragem de entrar integralmente nessa noite comigo nessa história? De se colocar dentro desse texto? Você tem coragem? Porque tem que ter coragem para mexer em coisas que nos doem. Nós nos frustramos com a vida porque alimentamos muitas vezes crenças equivocadas sobre Deus. Olhamos para Deus sobre o prisma das nossas necessidades imediatas. Até queremos Deus, mas nós queremos um Deus que se enquadre nas minhas expectativas, um Deus que se alinhe aos meus projetos políticos, econômicos, pessoais, um Deus que seja a minha imagem e a minha semelhança, um Deus que no fundo não passa de uma projeção de nós mesmos. Quando não, nós estamos envolvidos pela crença dos nossos pais, ou seja, por uma tradição vazia. Viemos à igreja porque nascemos num país cristão. Viemos à igreja porque os nossos pais nos falaram sobre esse Jesus. Viemos à igreja porque nós crescemos assistindo Sessão da Tarde. Isso não é suficiente. É vazio. Esses discípulos ouviram falar de um Salvador, esperavam um Deus que suprisse as suas necessidades nacionais ou religiosas. Páscoa é também tempo de reavaliarmos as nossas crenças, os nossos princípios, a nossa fé. Porque boa parte das nossas frustrações se dão porque nós estamos tão apegados às nossas ideias de Deus que não conseguimos enxergar o Deus no caminho da vida. Bem, mas há uma boa notícia. A notícia é que Jesus aparece para eles no caminho da decepção. Jesus é chamado de Emanuel. Sabe o que significa essa palavra? Deus conosco. Olha que lindo. Ele se apresenta na jornada das nossas vidas. Ele não recua diante dos nossos corações amargurados pelas frustrações da vida. Jesus não se ausenta dos nossos caminhos de sofrimento. Ele se apresenta no meio dos nossos sofrimentos. Ele se apresenta no meio das nossas dores. Mesmo, olha que lindo isso. Meu irmão, esse sermão terminou 4 horas da manhã hoje, então está fresco ainda, eu ainda não me apropriei dele. Olha só, mesmo
que num primeiro momento nós não possamos o enxergar, os estalos das suas sandálias permanecem caminhando ao nosso lado. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus estava do lado deles, a sandália deles estava andando junto com eles. Talvez essa é a história de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. Talvez essa é a história de muitos de nós que nos encontramos aqui nessa noite. Porque talvez nós achamos que estamos sozinhos e não conseguimos enxergar Deus no caminho da nossa vida. Jesus aparece no caminho, porque Páscoa é um encontro de Deus com o homem no caminho. Talvez você olhe para mim e diga: Daniel, mas a minha situação, o meu caminho é um caminho de morte. Ainda que seja, meu irmão, nessa noite, há a possibilidade de um encontro com a ressurreição. Mesmo que nós nos deparemos com a morte. Jesus chega então como quem não quer nada, ele aparece, os caras estão andando aqui, Jesus chega como quem não quer nada. E aí eles estão conversando. E eles estão tristes, um olhar triste, abatido. Jesus fala assim: ei, vocês estão falando aí? Vocês estão conversando aí um com o outro. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Então, eu coloquei a versão do Daniel aqui, ó. Vou ler para vocês a Bíblia na versão segundo escreveu Daniel 3.2. 3.2 porque é a minha idade, tá? Aí eu coloquei aqui. Quando eles falam isso, falam: o que vocês estão conversando aí? Então os discípulos respondem para eles assim, ó, para Jesus assim, aqui. Você não assistiu o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Cultura? Você é um homem no nosso século 21 que não tem Instagram, não tem TikTok, não tem Facebook, você não tem YouTube, você não tem nada. Você não assistiu o programa da Jovem Pan, você não viu os grandes noticiários aí do mundo? Jesus, rapaz, o Nazareno está um alvoroço lascado lá em Jerusalém. Jesus o Nazareno, ele arrastava multidões e o pessoal prendeu ele, crucificou ele. A religião, a instituição religiosa judaica crucificou Jesus. Então ele diz assim: nós esperávamos que esse Jesus seria o Redentor de Israel, mas os poderosos do mundo o mataram. Tem até algumas pessoas falando que ele ressuscitou, mas ninguém o viu. Quando eles dizem ninguém o viu, Jesus interrompe e diz: loucos, nécios, tardios para as coisas de Deus, tardios para aquilo que Deus tem para vocês. No fundo, vocês só seguem o fluxo da vida acreditando naquilo que todo mundo acredita, mas são vazios de conteúdo e de autenticidade. E assim, Jesus caminha com os 2 discípulos da frustração até Emaús. No caminho, é interessante que a gente consegue ver, Jesus fala das Escrituras e as Escrituras falam do Cristo. Uma dialética da revelação. A palavra iluminada pelo próprio Cristo, e o próprio Cristo sendo iluminado pela palavra. Então, nesse caminho, Jesus fala com os discípulos no meio do caminho de frustração. Eles chegam em Emaús, o caminho da decepção, o caminho da derrota, o caminho da frustração. Quando eles chegam em Emaús, Jesus faz que vai sair, que vai embora para um lugar longe. E eles cantam assim. Eu me lembrei desse hino, 3 horas da manhã. Imagina eu 3 horas da manhã cantando esse hino lá em casa. Aí eles falam assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E aí eu fiquei pensando aqui, Jesus era um cara incrível, né? As pessoas amavam ficar perto de Jesus. As pessoas gostam de permanecer ao seu lado. As pessoas gostam de estar junto com você. Esses discípulos não conhecem aquele homem, caminharam 2, 3 horas junto com Jesus ali, mas 2, 3 horas foi o suficiente para dizer: nossa, não dá para a gente continuar a conversa não? Não dá para a gente continuar dialogando aqui? Cara, é tão legal conversar com você, é tão bom falar sobre as coisas de Deus com você. Não vai embora não, fica aqui em casa, dorme. Ainda mais naquele tempo, né, longe de Jerusalém, à noite, era quase caminhar em alguns lugares do Rio de Janeiro hoje, meu irmão. Então eles falaram: não vai não, é perigoso, fica aqui em casa com a gente. E então, eles chamam Jesus para casa, e Jesus entra e senta na mesa. O pastor falou sobre mesa semana passada. Que lugar é esse? Que mesa é essa? Essa mesa é o lugar da intimidade, é o lugar onde você chama aqueles que são mais chegados, é o lugar da partilha, é o lugar da troca, é o lugar onde a gente divide o pão, é o lugar onde a gente divide a vida com o outro. A mesa aqui é o lugar onde nós podemos olhar na intimidade do nosso coração. Se hoje você convidar Jesus para a mesa do seu coração e Ele se revelar para você, porque Páscoa é também isso, é a possibilidade do homem ter novamente o privilégio de sentar na mesma mesa que Deus. Bonito, né? Privilégio de sentar novamente na mesma mesa com Deus. Não existe mais abismo entre Deus e o homem. Os discípulos o convidam, ele toma o papel de anfitrião, ele parte o pão, ele entrega o pão. É como se eles tivessem chamado Jesus para jantar num bom restaurante e Jesus dissesse: fique tranquilo, eu já paguei a conta. Amém? Cleverson, pode vir aqui fazer um fundinho musical para nós? Eu caminho para o fim agora. A parte mais interessante dessa história toda para mim, de toda a história, que é mais interessante para mim, é que ao partir o pão, no gesto de dividir, no gesto de repartir, no gesto de compartilhar a vida com o outro, os olhos daqueles discípulos se abrem e eles enxergam que durante o caminho, quem estava com eles na verdade era Jesus. E aí quando eles enxergam isso, na partilha, na mesa, na divisão, no compartilhar com o outro, quando eles enxergam, aí o Lucas de novo se apresenta, né? Porque o escritor está narrando a história toda dentro desse dilema. Os discípulos, esse é o mistério, os discípulos que andam com o mestre e não reconhecem o mestre. E na hora que a gente fala assim, agora a história vai ficar boa, agora a história vai ficar legal, porque eles vão ter um diálogo. O que eles vão falar para Jesus depois de tudo isso? Jesus some. E a gente fica assim: Lucas, não faz isso com a gente. É o último episódio da série, Lucas. É o seu último capítulo. Jesus some, desaparece. Eu fiquei pensando em casa, fiquei pensando que Jesus é mais ou menos igual a Natália. A gente sai às vezes para conversar com os amigos,
Aí dá 1 hora, 2 horas da manhã, a hora que a conversa vai ficar legal. Que a gente vai começar a falar coisa aleatória, dar risada de coisa aleatória. A Natália olha para mim e fala assim: vamos embora? Some. Eu achava hilário quando eu assistia a sessão da tarde. Tinha um filme que chamava Três Ninjas numa Aventura Radical. Quantas vezes eu assisti esse filme dos Três Ninjas? E eu ficava fascinado quando eles simplesmente some. E aí eu fiquei me perguntando: Jesus Ninja aqui, é o Jesus Ninja, ele some, ele desaparece. No gesto de partir o pão. Vou dar uma resposta para vocês. Por que Jesus desapareceu? Dentre inúmeras possibilidades de respostas, se eu estou falando de um Deus poético, de um Deus doce, amoroso, é bem verdade que eu vou dar uma resposta poética também. Por que Jesus desaparece diante deles, irmão? Jesus desaparece da frente deles para começar a morar dentro deles. Jesus desaparece da frente deles para morar dentro do coração deles. Isso é lindo, não? Deus conosco. Deus habitou dentro de nós. Não escolheu os grandes palácios. Ele não escolheu morar na Casa Branca. Ele não escolheu morar no Palácio Central. Ele não escolheu morar nas grandes mansões desse mundo. Ele escolheu morar dentro de você. Jesus desaparece da frente deles. E a história faz assim, verso 32. E disseram um para o outro, quando Jesus sumiu: porventura, o nosso coração não era incendiado, não era aquecido? Porventura o nosso coração não acontecia alguma coisa quando esse homem estava falando conosco no caminho? Quando ele expunha as Escrituras? Alguma coisa não estava acontecendo dentro da gente, como possivelmente está acontecendo com alguns de vocês que estão aqui nessa noite. Enquanto a palavra do Senhor era pregada, enquanto a Bíblia estava sendo pregada, alguns de vocês aqui hoje sentiam no coração algo. Era o Espírito de Deus tocando no fundo da tua alma, entrando no lugar onde o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus familiares, o teu cônjuge não pode entrar. O Espírito de Deus estava aquecendo os nossos corações. Que palavra! Essa madrugada inteira meu coração ficou incendiado por essa chama, por essa palavra. Eu dizia: Jesus, eu quero que o Senhor more em mim. Eu quero que o Senhor habite aqui dentro de mim. Eu quero sentar na mesa com o Senhor. E depois que o Senhor vir morar em mim, eu quero proporcionar outras mesas para outras pessoas, outros encontros. Eu quero desaguar a minha vida no outro. Pare de viver olhando só para o seu próprio umbigo. Nós nascemos para amar. E é isso que essa palavra vem ministrar nos nossos corações, porque Páscoa é ressurreição. E o mais lindo dessa história
é que o texto diz que imediatamente eles que falaram para Jesus: não vai não, que é perigoso, porque está noite. Imediatamente, no meio da noite, eles falam: precisamos de voltar para Jerusalém, precisamos de sair do caminho da decepção, precisamos de sair do caminho da frustração, precisamos de sair desse caminho e voltar, porque agora não há mais tristeza nos meus lábios, agora há um cântico de alegria, porque Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Páscoa é isso, Páscoa é sobre ressignificar as suas dores, os seus sofrimentos. Páscoa é ressignificar a nossa história, os nossos anos. Páscoa é a ressurreição da nossa esperança, é a ressurreição do sentido, do significado da nossa vida. Páscoa é a ressurreição dos nossos relacionamentos. Páscoa é a ressurreição. Eles caminhavam durante o dia, mas os seus dias eram escuros e cinzentos. Agora já é noite, mas o texto diz que eles caminham pela noite, porque eles estão iluminados pela mensagem da ressurreição. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Talvez a sua vida não tenha feito muito sentido. Talvez esses discípulos no caminho de Emaús é você nessa noite. As frustrações da vida, o vazio infinito, as crenças equivocadas, talvez tenham colocado eu e você em um caminho triste e agonizante, mas Jesus se revela no caminho. E talvez enquanto eu falava aqui nessa noite, o seu coração pode estar ardendo, sendo incendiado por Ele. Peça para Ele pousar na intimidade da sua vida hoje, se revelar para você, porque Ele tem uma jornada de ressurreição para nós.